Olá, começa agora mais um Porto Alegre em Debate, aqui pelo canal 16 da NET. As drogas são um problema de saúde pública em todo o país, e na capital gaúcha não é diferente. Para auxiliar na recuperação de dependentes químicos, o vereador José Freitas criou o projeto de lei que estabelece a reserva de alas específicas para drogaditos nos hospitais da rede municipal. E esse é o tema do programa de hoje. Quem participa do debate é o autor da lei, vereador José Freitas, o conselheiro tutelar da Microrregião 5, José Ayrton, e o representante da Força Jovem Região Azenha, Leandro da Silva. Sejam bem-vindos. Então, vereador, quais foram as motivações para a criação desse projeto? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e pelo fato de eu ter sido 6 anos conselheiro tutelar, e então como eu digo, lá a gente está na ponta, né? Na ponta e sente na pele diariamente as dificuldades encontradas para fazer o encaminhamento. Quando uma criança, um adolescente, e às vezes até os próprios pais, né? Apesar do Conselho Tutelar não fazer encaminhamento aos pais, mas uma orientação, enfim, e de certa forma a gente ajuda os pais também. Sim, não tem como estar ali. Com certeza, porque às vezes o problema é o pai e a mãe, né? E então isso que me incentivou a criar esse projeto, que na verdade, como eu sou novo na casa, a recém foi protocolado, então vai começar agora a passar pelos trâmites da casa aí. E é justamente por falta de vagas, porque eu sempre lutei enquanto conselheiro tutelar em relação a vagas, sempre briguei por isso. Então, em vários debates, às vezes até com o prefeito da cidade, a gente se reunia e essa bandeira eu sempre levantei em relação a vagas, porque o conselheiro está aqui, inclusive eu convidei ele justamente para falar dessa parte. A maior dificuldade que tem é quando precisa fazer um encaminhamento em relação à saúde. Todo mundo sabe que as drogas estão aí e a epidemia maior delas é o crack, e a gente atende no conselho, os conselhos tutelares atende desde criança. Desde criança. Que média de idade? 7, 8 anos. Já nas drogas? Enquanto conselheiro, eu cheguei a atender com 7 anos. Com 7 anos de idade e a criança pedindo para morrer. Eu quero a morte. Com HIV, e abandonada pela família, e daquela situação. Muito grave. E drogadita ainda, né? E aí, quando um conselheiro tem que fazer um encaminhamento, aí que são elas, né? É muito difícil uma vaga. Então, primeira coisa é fazendas terapêuticas para quando é adolescente, e quando precisa de uma vaga num hospital também é a maior dificuldade. Mesmo que o estatuto, que o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, ele prevê que a criança tem prioridade, mas na prática não é assim. Então, o que me levou, na verdade, a criar esse projeto aqui foi justamente nisso, para ver se diminui um pouco essa ansiedade dos conselheiros tutelares. Claro que vai abranger o adulto também, mas eu quero priorizar isso, que realmente a criança tenha essa prioridade, venha diminuir esse anseio dos conselhos tutelares em relação a vagas. O senhor falou muito agora das vagas. Vocês sabem nos dizer qual é o número de leitos hoje para dependentes químicos na capital? É assim, ó, são poucos, não são todos os né? E, na verdade, são muito poucos. Tem o Hospital Espírita, tem... Vila Nova. Pelo SUS? Pelo SUS. O Hospital Espírita, o Hospital Vila Nova, o... Parque Belém e o Parque Belém. Isso. São os 3, São né? os 3. São os 3. Apenas 3.
Apenas 3. E aí eu não sei te dizer a precisão assim, eu sei que é muito pouco. Muito pouco. E o que acontece? Quando um adolescente, eu cansei de viver isso, e eles vivem isso, o conselheiro tutelar vive isso diariamente. Tu sabe, tu conhece o caso, tu conhece a família, tu conhece o adolescente, tu sabe que ele precisa de ser recolhido, de um tratamento especial. E aí o que o médico faz? O médico, sabendo que não tem vaga, dá uma medicação e manda ele para casa. Então, em casa não vai haver melhora. Com certeza, não tem como. Por isso que a gente vê o desespero de tantas mães até acorrentando às vezes os filhos, porque entra no desespero. Aí ele recebe uma medicação, claro que ele não vai tomar, porque ele não está limpo, né? Então essa internação é justamente para desintoxicar. Existem as fazendas terapêuticas, que são muito poucas, e só que a maioria delas a maioria não, quase todas são privadas. São privadas e é um custo muito alto. E tem lá uma que outra que é de religião A ou B, que eles trocam às vezes por cesta básica, enfim, a família ajuda com uma cesta, mas isso é muito pouco. E também existe em relação à própria Secretaria da Saúde, que não existe mais, esse foi o tema que eu sempre debati, sempre lutei, como eu falei anteriormente, elas não são preparadas, os requisitos são muitos requisitos para montar uma fazenda terapêutica. Sim. Então a maioria deles não consegue se adequar, então uns vão tocando de qualquer jeito, e aquelas que fazem tudo que exigem, né, a Secretaria da Saúde, enfim, aí são muito caras, né? Sim. E aí muitas vezes a família do dependente químico não tem a renda, o dinheiro para bancar essa internação, né? Com certeza. E tanto o José quanto o Leandro, que veio aqui representando a Força Jovem, mas também é conselheiro tutelar. O vereador comentou que tem experiência também como conselheiro e que fez esse projeto pensando em vocês, na realidade que vocês veem nas comunidades. Qual é a visão de vocês sobre esse projeto? Por favor, José. Bom, primeiramente eu queria agradecer aí o convite do vereador, né, e vocês aqui. E assim, esse projeto vem bem a calhar e eu sugiro que os vereadores aprovem este projeto, porque a situação está muito séria. E em relação ao crack, porque a gente, um período atrás, atendíamos somente pessoas da classe social bem baixa. Hoje ela está indo em todas as classes sociais. O crack invadiu as famílias que têm um nível social médio, que têm um nível social alto. Então, assim, só que a classe que a gente trabalha atualmente, que é os moradores de vila, não tem a vaga. A gente encaminha para o SUS, a criança passa pelo psiquiatra ou adolescente. Quando está em surto, a psiquiatra encaminha para a internação. Quando não está em surto, como o vereador falou, ela receita uma medicação e ele vai para casa. E em casa, que o craqueiro, vamos dizer assim, ele não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita... Vai tomar o remédio, ele não toma o remédio. Ele não toma, ele precisa de uma internação onde que ele vai ser acompanhado diariamente para tomar o remédio. Sim, inclusive a fase de abstinência é muito cruel. Sim, sim. E tem também a situação dos pais, porque uma grande maioria, o problema está nos pais, os pais que usam droga. Tem situação que a gente atende que assim, a criança nasce e vai para casa, às vezes aos cuidados do familiar, não da pessoa que usa crack, da pessoa viciada,
E a criança não para de chorar. Então, fizeram umas pesquisas e perceberam que a criança está viciada também, o bebezinho. Através do leite materno? Já nasce, Através de tudo. já nasce com a dependência, sem amamentar. A criança não Já para. nasce com a dependência. A criança não No para organismo. de chorar. O que que é? Dá mamar, dá isso, dá leite, né? Mamadeira, tudo brinca com a criança não para de chorar. Foi detectado que a criança já nasceu viciada. Então, é uma situação complicadíssima esse crack. E se tivesse mais 10 projetos semelhantes a esse, poxa, ia fazer uma mudança, ia se criar um bafo nesse crack que está dizimando com as famílias. Pois é, o projeto de lei do vereador, ele abrange dependentes químicos, independente de qual seja a droga. Mas por que, Leandro, o maior problema é o crack hoje? Primeiro quero agradecer o convite do vereador também e posso dizer, Larissa, que esse projeto vem em encontro ao trabalho realizado na Força Jovem, porque a juventude realmente começou com eles, são vítimas, né, do crack, né? Por que o crack se tornou essa bomba atômica, eu posso dizer assim? Porque se tornou barato. Ele se tornou a R$2, o jovem, o adolescente, a juventude consegue encontrar. Só que o que todos nós não nos preparamos, na verdade, é que alcançou também, né, as famílias. Começou com o adolescente, que era o que ele conseguia, né, ali, aqueles adolescentes que enfrentam a rua e cuidam um carro no marinho, e cuidam isso e aquilo, né, acabam ali comprando o crack, ele só que alcançou também agora os familiares. Então, por isso que, como o vereador já frisou, né, esse projeto, ele visa, na verdade, né, com certeza, dependente químico, mas nós sabemos que o nosso foco, o nosso alvo é realmente o crack, né, porque ele tem destruído, né, muito da juventude. Então, a gente se fala que o jovem é o futuro do nosso país, né, o jovem é o futuro presidente, o futuro prefeito, mas se não houver um projeto assim, né, o jovem a gente sabe que tem força, mas a força dele está sendo neutralizada com o crack. O crack neutraliza ele. Hoje ele não sonha em ser um prefeito, hoje ele não sonha em estar no lugar do vereador um dia, ele não sonha hoje em ser alguém que possa ajudar. Por quê? Porque ele está perdendo essas forças, né, através do crack. Então esse projeto vai sim abranger muitas pessoas, mas certeza que a juventude, né, vai vir em conta o trabalho da Força Jovem, porque lá na ponta, nós dentro dessas pessoas que a gente encontra, que são usuários de crack, nós encontramos ali grandes atletas, grandes jovens que têm um futuro promissor, né, jovens que têm, na verdade, um futuro que podem sim, né, se tornar um exemplo dentro daquela comunidade e até mesmo para a sociedade, mas isso se ele for combatido antes. Então, por isso que nós acreditamos que essa casa vai ajudar sim, né? Conheço pessoas que vão ajudar nesse projeto, a recém está iniciando, mas nós estamos acreditando que esse projeto, né, vai ser aprovado devido à grande demanda que tem, né, em toda Porto Alegre, posso até dizer em todo o Brasil, posso dizer assim, né, mas eu digo assim, no foco nosso aqui do nosso município. O José antes colocava situações muito tristes de dependentes de drogas, mas eu queria saber também se vocês têm alguma história de gente que já fez o tratamento e conseguiu superar a droga. Como é que é a eficiência desse tratamento contra o crack? Assim, o crack é uma doença praticamente incurável, entendeu? A ciência atesta que essa é uma doença incurável. Uma vez dependente químico, sempre dependente químico, né? Mas depende muito da pessoa. Se a pessoa decidir que vai fazer um tratamento, que não... Tem uns até que decidem se internar, tem uns que chegam adulto, a gente atende abaixo de 18 anos, né, no conselho tutelar, mas tem adulto que chega lá no conselho pedindo, me interna, só que não tem a vaga. É isso que o vereador, por isso que o vereador colocou esse projeto. Não tem a vaga. O senhor quer intervir? É porque tem casos assim, ó. Tem casos que, como o José tinha colocado antes, o médico prescreve a internação. E tem outros que é só a medicação. Mas a gente sabe que é por causa que a gente que é leigo, a gente vê que a pessoa precisa de internação. Então, quando a pessoa não está em surto, ela pode ser, então,
internada. Por isso, esse projeto aqui. Para quando ela não está em surto, ela tem um espaço lá no hospital para ficar... Isso é justamente para atingir aqueles que querem. Sim. É justamente aqueles que querem. Aqueles que querem, então, ter esse espaço através desse projeto, ter um espaço lá no hospital, para ele ficar longe lá da comunidade, porque o médico prescreve ali o remédio, o adolescente vai para casa e está lá no meio do foco da droga. Então, essa internação até ajuda a justamente ele se afastar de lá e fazer a limpeza, como se diz, do organismo, estando afastado. Para depois estar preparado para voltar e resistir. Justamente. Sim, porque lá ele fica um período bem afastado, inclusive, né? E então ele tem tempo para refletir para que lado está levando ele, para que lado está indo a vida dele com esse crack, né? Só que o tempo hoje que fica um adolescente é 20 dias na clínica. Após os 20 dias, ele sai de lá e o governo não tem um programa efetivo para ele continuar o tratamento. Ele pode ficar apenas 20 dias na clínica. A partir desses 20 dias, ele vai para a casa da família. Bom, Nem sempre é suficiente. uns 2 ou 3 dias, ele até não usa, mas ninguém garante que no 5º dia ele já vai para a rua, porque é mais forte que ele. Sim. Então, além de mais leitos, também precisaria uma melhora no atendimento a esse drogado. Com certeza. Um programa que abrangesse além dos 20 dias. Fechado. Eu tive um caso que eu atendi enquanto conselheiro, é por isso que eu digo dessa ansiedade, né, de vagas e tal. Uma menina que estava, quando eu atendi ela, estava com 13 anos e ela usava todo tipo de droga, possíveis e impossíveis, desde os 9 anos. Quando eu comecei a atender a família, eu sempre friso esse caso porque é um que eu tive sucesso. Quando eu atendi ela tomava Pinho-Sol. Pinho-Sol, produto de limpeza doméstica. De limpeza. Então, se a mãe deixasse álcool de cozinha, então ela tomava aquele álcool. Pinho-Sol, ela chegou a tomar. Por desespero. Por desespero. Então, ninguém mais, os próprios colegas que antecederam a mim, no Conselho Tutelar, esse caso aí é perdido. E eu consegui, na época, uma vaga para ela numa fazenda terapêutica. Ela ficou 1 ano na fazenda terapêutica e se recuperou. Então, veja como é difícil, né? E o quanto que a pessoa precisa ficar afastada, realmente assim, para que ela venha conseguir. Hoje ela é uma chefe de família hoje. Mas é um caso raro, né? Caso raro, entendeu? Hoje, Por isso é preciso comemorar. Hoje ela E usar como eu exemplo. sempre digo assim, os 6 anos que eu passei dentro do Conselho Tutelar, só por esse caso, claro, eu tive outros, né? Mas se fosse só ela, então já valeria, entendeu? Porque tu vê uma pessoa que está perdida, uma pessoa que fazia... então, ela trocava, o Leandro falou em relação ao valor, né? Então, ao alcance de toda a gurizada, porque é dois pila, como eles dizem, né? Verdade. Então, eles pedem na saleira, ligeirinho, eles levantam. Cuida do carro. Então, eles se sustentam, né? E ela, na época não tinha o crack ainda, quando eu atendi ela. Fazia fila à noite para abusarem dela. Aí ela como estava drogada, isso a mãe dela me contando e ela confirmava depois. Fazia fila, era 10, era 15, tanto homem adulto, para... e fazia... Ela se entregava por um cigarro. E nem cigarro de droga, o cigarro mesmo. Cigarro, por um copo de cachaça, por qualquer coisa. Pela dependência. Pela dependência. E aquilo era... Ela ficava uma semana assim, às vezes sem dormir, direto. Quando eu peguei ela, quando eu comecei a atender ela cheirava mal. Mas ela estava podre, literalmente falando.
tanto externo como interno. Sim. E aí eu encaminhei ela para começar o tratamento e tal, começando pela saúde física, enfim. Ela estava podre, cheirava mal, só chegar perto dela cheirava mal. Então, de tanto que ela foi abusada, de tanto que ela era drogada e tal. E hoje ela conseguiu reconstituir a vida dela. Quando eu vejo, inclusive, uma irmã dela está na Força Jovem, eu fico emocionante. Leandro, tu trabalhas com os jovens, né? Eu gostaria de saber, para o pessoal de casa poder entender, por que o jovem é o maior alvo da drogadição, em especial do crack? Porque eu vou pegar a fala do vereador e do conselheiro José. Por que o jovem realmente, na verdade, ele é o maior alvo do crack, né? Posso dizer assim, aqui, o jovem dentro da casa dele, né, ele não tem aquela estrutura familiar, e eu posso dizer isso não que seja por culpa da mãe, do pai, na verdade a própria comunidade e a estrutura não dá para ele. Aí ele sai para fora e ele encontra, infelizmente até faço um apelo aqui, nas sinaleiras, onde dão dinheiro para eles, não nos ajudam nessa parte ali, porque dali ele mostra que ele tem um dinheiro rápido que a mãe não pode dar. Naquele local ali, ele tira um dinheiro que o Bolsa Família demora 30 dias para dar, ele tira em 1, 2 horas. Aí aquilo ali se torna um alvo para ele, como que daí o crack, sendo esse valor tão baixo, na verdade, ele acaba o que rapidamente sobe ao cérebro, se eu não me engano, 30 segundos, me corrija, conselheiro José, se eu não me engano, né, para chegar no cérebro, não é? Né, onde ele se torna, ele fica elétrico. O tempo de duração é 30 segundos, ele demora segundinhos para entrar no cérebro, mas o tempo de duração é 30 segundos. Muito rápido, muito por rápido. Isso que eles precisam de mais. Exatamente, aí ele quer mais, né? E o jovem já tem por si aquela adrenalina da juventude, né? 16, 15 anos, né? Querer descobrir até mesmo o seu corpo e a sua... Então, o crack acelera para isso, só que acelera para o mal. Acelera, na verdade, né, para ele cometendo mal. Por quê? Porque ele começa, quando não consegue mais dessa forma, que quando ele começa a se tornar num estado, assim, posso dizer, de mendigo, as pessoas já se afastam. Então as pessoas na sinaleira, nem as pessoas na sinaleira dão mais. Então o que ele tem que fazer? Aí ele começa a roubar. Aí onde ele começa a roubar e não tem limites. Ele não tem limites se vai ser dentro de casa, se é da mãe querida, se ele tiver que talvez matar a mãe, como a gente tem em casos assim tristes, né, como o vereador se emocionou, é verdade. Então, eles fazem isso porque por causa sendo esse alvo. E como o vereador e o José falou, depende da pessoa, mas esse projeto é muito importante, porque eu tenho casos que nós conseguimos na Força Jovem recuperar jovens, ocupando eles, né, nós temos na segunda, nós temos o futebol, na terça nós temos o teatro, então com trabalhos culturais, né, nós conseguimos tirar porque esse queria. Esse não precisou da fazenda, mas não quer dizer que não seja, né, fundamental, porque esse ele encontrou no trabalho da Força Jovem ali, ele encontrou que ele descobriu o dom do teatro, ele descobriu que ele pode sim sonhar ser um jogador de futebol. Aí o conselho entra onde? Coloca na escola, né, sabe? Então nós conseguimos fazer esse jogo, mas tem aqueles que realmente nós precisamos, ele precisa ser afastado da comunidade, ele precisa ter esse tempo de reflexão, né, aonde ele se trata, para depois ele voltar assim com um novo pensamento, com uma nova estima, uma nova vida, que aí nós temos que trabalhar também a família. Por isso que é de suma importância, né, e devido a essa fragilidade que a juventude é a maior vítima, mas agora já, como já diz, alcançou o bebê, alcançou a avó, alcançou todo mundo. Certo, nós já estamos chegando agora ao fim do primeiro bloco do nosso programa e fique com a gente que logo logo nós voltamos falando de drogadição, em especial do projeto de lei do vereador José Freitas, que estabelece a reserva de alas específicas para drogaditos nos hospitais da rede municipal de Porto Alegre. Fique com a gente. Reciclar o lixo é mais do que um gesto de cidadania. A reciclagem, a partir da coleta seletiva, representa um grande benefício ao meio ambiente. Mas para que isso aconteça, é preciso descartar o lixo seco de maneira correta. Papel, metal, plásticos e vidros são considerados materiais recicláveis. E antes de jogar fora algum desses itens, é importante verificar se o material está limpo e seco.
Os menores restos de material orgânico podem contaminar quilos de lixo reciclável. Pilhas e alguns tipos de lâmpadas costumam ter maior concentração de metais pesados. Por isso, devem ser descartados separadamente. Outro item que exige cuidado é o lixo eletrônico, no qual estão incluídas as baterias. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Porto Alegre tem 3 pontos de coleta de lixo eletrônico. O primeiro fica aqui ao lado da usina do gasômetro, nesta unidade do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. A Procempa também recebe material. E há ainda um ponto de coleta no bairro Floresta. Os locais funcionam em horário comercial. Outro vilão da reciclagem é o óleo de cozinha. Apenas 1 litro de óleo é capaz de poluir 1 milhão de litros de água. A indicação é armazenar os restos de óleo em garrafas PET ou recipientes de vidro e entregá-los ao DMLU. Em Porto Alegre, são mais de 140 pontos de coleta do óleo de cozinha. Entre em contato com o DMLU para encontrar o posto de entrega mais próximo de você. Iniciativas simples podem ajudar o planeta. Você sabia que uma única latinha de alumínio reciclada economiza energia o suficiente para manter uma televisão ligada por até 3 horas? Então colabore, reciclar vale a pena. Para mais informações, entre em contato com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana pelo telefone 3289-6923 ou pelo e-mail coletaseletiva@dmlu.com.br. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje falando do projeto de lei do vereador José Freitas, que estabelece a reserva de alas específicas para dependentes químicos nos hospitais da rede municipal de Porto Alegre. Então, vereador, gostaria de saber se existe uma porcentagem, um número de leitos para essas alas. Na verdade, vai ser em cima da demanda, que até eu trouxe uns números aqui, só para as pessoas terem uma ideia do que é atendido no Conselho Tutelar. Eu trouxe 3 regiões aqui, os dados de 3 regiões, prestação de conta do ano de 2010. Eu trouxe 3 regiões que mais, que tem um maior número, né? Inclusive é a região onde trabalha o conselheiro José, que é a região Cruzeiro, Glória e Cristal. Então essa porcentagem, na verdade, é em cima daquilo que é atendido na rede pública aí, né? E na verdade, em relação a gastos, o projeto, o prefeito vai ter 90 dias para se adequar e tal, e na verdade não vai gerar gastos porque, na verdade, esses leitos já existem. Então o projeto prevê que dos leitos que existem, que separe, então, 3%, e isso aí a gente poderá
vai ser debatido, claro, né? Poderá ser maior. A sugestão é de 3%. A sugestão é de 3%. Depois a gente vai debater para ver se vai diminuir ou se vai aumentar, enfim. Mas, a princípio, é isso aí, é 3%. E não vai ter, não vai gerar gastos, custos para a prefeitura, porque já existem os leitos. Então, é justamente para especificar, ó, esses leitos aqui é para os drogaditos. E não precisa de nenhum custo extra, algum tipo de adequação para esses leitos? Na verdade, já vai entrar a parte técnica, inclusive, da saúde, mas aí vai ter esse tempo para se adequar, enfim. O ditado diz, no andar da carruagem as melancias vão se ajeitando. Então, tudo tem emendas também para colocar depois, e aí vai se adequando. Ele está nas primeiras fases da tramitação. A Recém está dando o primeiro passo, e a gente vai estudando o projeto no meio conforme vai tramitando e adequando algumas coisas. Agora ele está passando pela Comissão de Constituição e Justiça? Vai passar em seguida para a comissão. Próximo passo. Certo. E voltando a falar então dos números das regiões do Conselho Tutelar, o senhor falaste agora há pouco que a região 5, a micro-região 5, é uma das que tem os maiores índices, é isso? Eu trouxe uns números aqui, eu trouxe 3 regiões. Uma é da região do Sarandi, que abrange, na verdade, toda a região lá, Passo das Pedras, Protásio Alves, Jardim Lindóia, Parque São Sebastião, Jardim Floresta, Jardim São Pedro. Região Norte. Região Norte. De 672 atendimentos que eles fizeram no ano de 2010, 20% foi com drogadição. E isso é relativo a crianças, né? Porque estamos falando do Conselho aqui é criança e adolescente. A micro-região 5, que é Cruzeiro, Glória e Cristal, onde o José e também o Leandro, eles são conselheiros, esse dado aqui é alarmante, ó. Então, Cruzeiro, Glória e Cristal. 393 crianças e adolescentes atendidas em casos de drogadição no ano de 2010. Eu estou falando 2010 porque a prestação de conta de 2011 vai ser feita em... Qual é o mês? Vai ser agora no fim de março. Fim de março. Ainda não saiu. E a Micro 6, que é a região... Micro 6 é Cavalhada. Cavalhada e Extremo Sul. Lami, começa ali na... 146. 146 casos. Então a micro-região 2 dá em torno de 100 e poucos atendimentos, 20% de quase 700 atendimentos. Depois a micro 6 com 146 e a maior ali é mais alarmante. Então você vê... Isso são só os casos que são atendidos, né? Sim, justamente, é só os que caem no Conselho Tutelar. E eles, eu que já vivi isso, e eles... eu já tive casos enquanto conselheiro tutelar, de passar a noite no Conselho Tutelar, isso é um absurdo, com criança, porque não conseguiam leito. Por não conseguir um leito. Eu já posei, peguei 8 horas da manhã e soltei só no outro dia, no final da tarde, porque a criança... a brigada trouxe, ou porque achou na rua, foi abandonado pelos pais, e tu tem que ficar no Conselho Tutelar enquanto não resolver aquela situação, enquanto não conseguir, na verdade tem que ser uma briga, uma peleia, para te conseguir um leito, para te conseguir uma vaga. Então essa é a grande deficiência. E essa vaga, esse leito a mais na saúde pública pode definir o que vai ser da vida dessa criança, do futuro desses jovens da cidade de Porto Alegre. Com certeza, porque uma criança, um adolescente, ou até mesmo adulto, mas principalmente a criança ou adolescente, quando ele é tirado da rua ou lá do local de drogadição e é tratado, a gente pode descobrir ali um grande talento, como a gente tem visto aí, inclusive em relação à Força Jovem, grandes talentos que foi tirado lá da droga,
foi tirado da drogadição, uma pessoa que teve uma oportunidade. Então, de repente, esses leitos, que são poucos, né, na verdade, é muito pouco dentro da realidade. A realidade na questão da drogadição mudou, aumentaram os casos, mas os leitos não expandiram. Justamente, isso aí é muito pouco. Mas a proporção é bem maior, né? A proporção de pessoas para que o número de leitos. Sim, sim. Na verdade, se fosse pegar todos os leitos de Porto Alegre só para os drogaditos, já seria pouco, na verdade. Então isso aqui é o mínimo do mínimo, né? Mas se a gente conseguir, já é o primeiro passo, né? O senhor falou agora que é o mínimo e que os leitos todos de Porto Alegre não seriam suficientes para os drogados. Então, também seria necessário, talvez, atuar na prevenção desse usuário, né? Para que a pessoa nem caísse, nem chegasse a precisar de internação. Com certeza, precisa mais políticas públicas nessa área aí. E o que precisa, na verdade, isso aí gera um custo muito alto. Eu sei porque nós já participamos muito de debate em relação a isso, em relação a fazendas terapêuticas, né? Porque se tu pegar um drogadito que ele recém entrou nas drogas, tu consegue salvar ele antes que ele se aprofunde. Porque quanto mais um dia a mais na droga já faz um estrago na vida dele, principalmente o crack. Então, se houver mais leitos, se houver mais, se as fazendas terapêuticas, até tem bastante, mas que elas vêm se adequar para que... O que a prefeitura diz? Que ela não compra leitos e nem pode comprar porque a fazenda não se adequou, por causa do custo muito alto que porque ele precisa de técnicos lá, precisa de médico, precisa, enfim, todo o aparato, né, para receber, e tá certo, para receber aquele drogadito e eles que estão trabalhando com isso, e eu que já trabalhei, um dependente químico, e quando bate a fissura, ele faz loucura, ele pode tanto matar ou tirar a sua própria vida, ele fica cego, totalmente cego. Não consegue ver. Ele tem um caso recente que o pai foi trabalhar na praia e morava só o pai e o filho. E quando o pai chegou em casa, o pai ficou uma semana, o filho com 17 anos, o pai entendeu que não teria problema. Não, tu fica cuidando, fico. Ele tirou todas as coisas de dentro de casa e as portas também, ele arrancou as portas da casa e a janela da casa para usar essa droga, que é o crack. Tudo para trocar. Tudo para trocar por crack. Quando o pai chegou lá, que viu a casa dele naquele estado, correu para o conselho tutelar, até porque ele é menor ainda, né? Menor de 18 anos, um adolescente, e pedindo ajuda e chorando, em pranto, chorando, não tem nada dentro da minha casa. Ele tirou as janelas, tirou as portas e trocou pelo crack. Como o vereador está falando, a pessoa chega num certo ponto onde que ele não vê nada mais, ele só vê somente o crack, só o crack, ele perde aquele valor familiar. Nós temos, como o vereador falou, que quando nós conseguimos pegar a pessoa antes dela realmente estar totalmente entregue ao crack, a gente consegue recuperar, porque até agora o conselheiro comentando me lembrou de um jovem, até um adolescente, que ele também foi entrando, e posso dizer assim, de classe alta, posso dizer assim, né, morava num bairro bem conceituado, né, e ele já vinha batendo na mãe, e aí ele já estava tão na fissura do crack que ele foi internado 2, 3, 4, 5, 6 vezes, e aí chegou o ponto que a mãe, de tanto apanhar, numa das vezes que ele foi pedir, que ela não tinha dinheiro, a mãe viu a arma do esposo ali, né, e atirou, né, e acabou matando ele. Então, que ali destruiu uma família. Imagina para uma mãe
né, ela mostrou as marcas, né, tá respondendo em liberdade, né, sabe, mas para ver assim ao ponto que chegou, que ele tava batendo, ele batia nela como se fosse, amarrava, se não me dá, eu vou botar fogo em toda a casa, eu vou acabar com tudo que você e o pai construiu, né, então quem olha de fora acha assim, ó, poxa, tem que, né, acabar com um rapaz desse, isso e aquilo, e é aí que entra em contra o projeto, porque esse projeto aqui está dizendo que a gente quer prioridade para essas pessoas, na verdade, né, desse é pouco, mas nós temos certeza que vai nos ajudar, entendeu? De nós conseguir resgatar não somente um jovem, e sim resgatar realmente toda uma família. Então, para evitar finais trágicos como esse que tu acabaste de narrar pra gente. Isso é muito triste, como o vereador falou. Aí vai para esse lugar aqui, quando sai de lá, ao trabalho da Força Jovem, encosta com trabalhos culturais, que daí ele já ficou ali tanto tempo, ele ficou esse período, ele foi tratado, foi medicado, né? Aí quando ele sai, a gente consegue descobrir o valor cultural que ele tem, se é dança, se né, descobre o valor que nós encontramos jovens aqui, que faz faculdade, a gente lida com jovens, né, que tem curso superior, né, não é só o jovem realmente, né, ali da vila, aqueles que não têm estudo, ensino fundamental incompleto, não. Tem jovens sim tem jovens que têm futuro promissor, como eu já havia relatado, né, mas se perde através do crack, sabe? E aí um jovem assim destrói toda a família. Porque mãe, a gente sabe que mãe é mãe, né? Mãe diz, não, eu não quero mais, é a última vez. Mas a gente sabe que naquele nervosismo de estar perdendo, mas na hora a mãe sente, como esse relato, é um relato verídico, é recente, né? A gente vê a dor da mãe estar respondendo, viram que foi sem querer, foi em plena defesa, né? Testemunha, a vizinhança toda foi testemunhar, mostrando o que ele fazia, que ele já havia botado fogo mesmo na casa, já havia. Então, esse projeto vai nos ajudar muito. Leandro, tu que fazes parte, trabalha atuando contra a drogadição, mas longe das políticas públicas, né? É a parte esse teu projeto. Qual a importância do governo se responsabilizar e trabalhar com a drogadição? A importância do governo, na verdade, como o vereador falou, é as políticas públicas, né? Se nós não trabalhar todos nós juntos num trabalho de prevenção, né, vai ser muito difícil de nós salvar muitas famílias, salvar muita juventude. A tendência, olhando humanamente falando agora, é aumentar, devido como o conselheiro colocou, que a criança já nasce, né, infelizmente, né, com esse crack dentro dela, né, com esse vício, né, então já tem a dependência dentro dela. Então, né, nós temos que ter política pública, aí abrange o que? Aí não abrange só a juventude, já abrange lá toda a família, a estrutura familiar, né, abrange, né, toda uma estrutura, vem da mãe, vem da avó, de todo daquele bairro, de toda a comunidade, na verdade, tem que se voltar para isso. Aí o governo entra o quê? As políticas públicas com projetos culturais, com um projeto, como o vereador falou, sai de um projeto desse que sai de uma clínica, mas daí ele já é colocado em outro programa, ao invés de somente quando não tiver em surto, dar um remédio para tomar em casa. Tenta imaginar uma mãe tentar dar um remédio para um adolescente de 17 anos, né, ele quer ir, aí chega lá, não, você vai para casa tomar o remédio. Ele não vai tomar. E a mãe não vai ter força, né, ou o pai não vai ter força de colocar, porque nessa hora ele já tem essa força. Agora, se ele realmente nós fizer uma política pública, né, abrangendo esse projeto aqui, como o vereador falou, né, vai abrir as portas, é pouco, mas nós acreditamos nessa casa, que, né, ao ser lançado vai abrir muitas portas. Aí aumentamos o trabalho, né, escola, né, aí entramos com trabalhos culturais, né, ele sai de um local, ele, vamos dizer, ocupar esse adolescente, esse jovem, e essa mãe também, nós conseguir trabalhar essa família. Porque a família também fica traumatizada. Né? Totalmente, totalmente. E agora a gente está com uma dificuldade de vagas na rede escolar, na Redondeza, lá na região Glória, Cruzeiro e Cristal. Nem todas as escolas têm vaga. E tem uma situação muito difícil, que o adolescente, às vezes, ele quer estudar, né? Ele quer fazer um curso, ele tem hora que ele se acorda. Sim. Só que não tem porta aberta para ele. Bom, aí ele fica... a questão da fica educação... ocioso, ele fica ocioso, automaticamente o crack está ali. Toma. Na frente da escola. Toma. Ansioso, frustrado também, talvez por ter essa porta fechada para ele. E só o que se fala é o crack. Ele não tem uma novidade. Né? Ele não tem uma outra, assim, uma outra opção, vamos dizer assim, a não ser o crack. Não tem, principalmente nas vilas onde a gente trabalha, né, Leandro? Não tem uma quadra de futebol, não tem. Então o adolescente, ele só tem o crack, ele tem o crack, porque
quem fornece o crack anda até inclusive de tênis de marca, né? E o pai dele não tem condições de comprar, né? Não tem aquele tênis de acima de R$ 600. Aquilo parece descolado para ele. Sim, e é um destaque ali. Às vezes ele acaba virando aviãozinho pelo crack. O que é virar aviãozinho para as pessoas de casa entenderem? Aviãozinho é o sujeito que ele fica ali vendendo, né? Eles não vendem, eles não ficam com o crack no bolso, eles vão lá buscar correndo e entregam pro viciado. Então ele trabalha a noite toda e o traficante fornece ali para ele alguma quantia para ele ficar ali, né? Ele usa... Distribuindo. O aviãozinho ele vai ali buscar correndo, eles deixam em algum lugar escondido, né? Para não serem pegos. Isso, então ele é aviãozinho porque ele vai lá rapidinho, busca e traz e entrega e o outro viciado que vem ali buscar também, né? Tem uma... É que a gente é íntimo, por isso que eu digo Zé, né? Na verdade... O jovem, ele falou que não tem, o jovem não tem para onde ir, na verdade, né? E ainda mais falta vaga em escola também. Eu sempre lutei também, e luto até hoje, para que a escola seja, ou que tenha mais quantidades de escola turno integral. Puxa. Porque eles vão procurar o crack, procurar outras coisas justamente pelo tempo ocioso. Então não tem uma quadra lá, como ele falou, entendeu? Eles não têm para onde ir, não têm condições financeiras também. E aí a droga está na porta da casa. Então, enfim, todos os lugares que eu tive a oportunidade de ter, eu falo sobre isso. Para que o governo venha se mobilizar, se adequar, enfim, para que mais escolas tenham o turno integral. O turno integral, porque, e aí com tudo, com todo o aparato. Aí funciona da seguinte forma: na parte, um turno estuda normal, e no outro turno cursos. Aí toma o tempo todo dele, já faz as refeições, tudo lá, entendeu? E eu sempre vejo assim que, na verdade, falta interesse, falta vontade do governo, porque se mobilizar, com certeza vai conseguir fazer. Falta boa vontade nos governantes. E trabalhar com o jovem também pode fechar uma porta para que não haja adultos também viciados? Desse jovem crescer e continuar na droga? Sim. Porque um viciado dentro da família, há quem diga que toda a família é viciada. Tem um viciado ali, detona toda a família. Isso é o popular, detona, né? Detona toda a família, né? Tu fizeste uma pergunta que, assim, o adulto... Repete a pergunta, por favor. Se esse jovem, ele pode se tornar um adulto também, sim, viciado, claro. De continuar tem no muitos vício. casos que, né, olhando, a gente atende adolescente com 17, amanhã ele vai fazer 18 anos. Né? Aí já sai da nossa abrangência também de requisitar uma internação. Sim. Né? Apesar que a gente requisita a internação, passa pela psiquiatra, se ela entender que não é passivo de internação, ela não interna. Aí vai para casa com o remedinho, que algumas vezes tem no posto, vai para casa com o remedinho, chega lá e joga em algum lugar e sai para a rua. É verdade. Devido como o conselheiro falou, 18 anos, que é do Conselho Tutelar, quando completa 18 anos, se nós percebermos, se fizer uma pesquisa, antes os moradores de rua eram pessoas assim idosas, pessoas de 40 anos, pessoa frustrada com a sua profissionalização, né, um casamento destruído. Hoje, se nós formos pesquisar e fazer a barba da maioria, a gente vai ver que é jovem de 22, 23 anos. Porque quando chega a 18 anos, a gente no conselho tem que dizer assim, opa, não é conosco, vai em tal lugar para você requisitar. Só que daí ele já está fragilizado, ele não tem força, ele não vai buscar.
né? E aí na rua ele encontra que daí, já além do crack, aí entra a bebida, aí acaba se tornando, hoje os albergues, nem eles dão conta do número de pessoas que estão, na verdade, na rua. Não sei se o vereador pode me corrigir, eu acredito que é isso. Quando a gente fez uma pesquisa, eu trabalho com o jovem, e às vezes eu saio à noite para mim também procurar esse jovem, poder ajudar. E eu me deparei com um jovem de 21, 22 anos, mas olhando assim, eu achava que o rapaz tinha 36, 40 anos, e ele tem 22. Aparência envelhecida. Exatamente, sabe, né? Daí eu fiquei, puxa vida, aí para tentar resgatar, se não tiver a política pública, um trabalho desse para onde encaminhar, eles preferem permanecerem ali. E a questão de quem encaminha, isso também muda com o seu projeto, vereador? Não, na verdade, o projeto, os leitos que prevê, abrange todos. E tanto faz quem encaminha, quem chegar até o hospital. Hoje quem encaminha são os postos de saúde. Pós-saúde, conselho telar também. O serviço social. Serviço social. Todas as regiões têm serviço social. Né? Sim. Só que tem que ter o leito para o serviço social encaminhar. Claro. Tem que ter o leito. Né? Estamos na luta para conseguir esses leitos. Nós já estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria de conceder 1 minuto para considerações finais para cada um de vocês. Por favor, Leandro. Quero mais uma vez agradecer o convite, né, de estar aqui, e agradecer ao vereador também, né, e agradecer também em representar a Força Jovem nesse trabalho que nós estamos juntos, né, e dizer para o vereador que o Força Jovem está também apoiando fortemente esse projeto aqui para que dê certo, porque venha ao encontro do nosso trabalho também aqui com a juventude. Por favor, José. Bom, também da mesma forma, quero agradecer, né? Achei que foi muito rico esse nosso debate aqui, e eu quero dizer para os jovens, para chegar assim, para ele pensar antes dele experimentar o crack. Porque se ele experimentar o crack ou alguma outra droga semelhante, ele vai estar experimentando destruir a família dele, a princípio. E depois ele destrói todos que estão à volta dele e acaba destruindo totalmente a vida dele. Né? Então, antes dele usar droga, ele pense bem, porque ele vai automaticamente acabar com tudo que existe na volta dele. Né? A droga veio para detonar. E repito, não experimenta. Não experimenta essa droga. Certo, por favor, vereador. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade e pedir para os colegas vereadores que, quando começar a tramitar o projeto aí pela casa, pelas comissões, que eles analisem com carinho e venham votar a favor, para que, enfim, mais leitos venham ser preparados, então, para receber essa população de drogaditos. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês, agradeço também a sua audiência e até o próximo Porto Alegre em Debate.